Bem, turma, esse aqui é o resumo que vocês vão receber hoje no Classroom. Parece muita coisa, mas é todo o capítulo 3, é tudo que a gente viu. Algumas pessoas não estavam entendendo, pediram para explicar. Eu espero realmente que facilite a compreensão de vocês. Está aqui meu quadro improvisado, a gente vai rabiscar o quadro. Vou dar uma pausa para preencher, para ganhar tempo. Rabisquei, nosso quadro ficou assim, substância e mistura. Substância química, ela pode ser uma substância pura ou mistura. Pura a gente chama apenas de substância. Mistura é quando junta duas ou mais substâncias puras. Aí eu tenho uma mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Mas a pura substância, ela pode ser simples ou composta. A substância simples é aquela que na estrutura ela é formada por átomos de um único elemento. Por exemplo, O2, gás oxigênio, O3, gás ozônio, Cl2, gás cloro. Nota que o ozônio é formado por 3 átomos, mas única e exclusivamente de oxigênio, não tem elementos diferentes. A substância ela é chamada de composta quando é formada por átomos diferentes. Eu tenho aqui a água, H2O, formada por hidrogênio e oxigênio, dois elementos diferentes. CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, também formada por dois elementos diferentes. Eu posso ter gás carbônico puro, mas é composto. Água é composta, pode ser pura. Ok? E lembrando que a substância composta, ela sofre decomposição. Ela sofre decomposição pela ação de agentes da natureza, como, por exemplo, a luz, o calor, a energia. E a gente chama de eletrólise quando lise é quebra, eletro é pela energia. Quando a estrutura se rompe, a molécula se quebra pela ação de energia. Lise quebra, energia, quebrado pela energia. Fotólise. A molécula ela se rompe, sofre decomposição pela ação de luz. Pirólise, ela sofre decomposição pela ação do calor. Aqui nós temos alguns exemplos na folhinha de vocês. Vocês vão poder olhar direitinho com tranquilidade. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, ao longo da sua extensão, ela tem uma mesma característica, ela apresenta uma única fase. Heterogênea, ela já apresenta duas ou mais fases, ela não é igual em toda a sua extensão. Eu posso ter uma substância pura heterogênea, por exemplo, água na fase líquida e na fase sólida, água e gelo. É uma mesma substância, no entanto, ela apresenta uma característica heterogênea. Galera, como saber se a substância é pura ou se é uma mistura? É um desafio. Aqui, algumas formas analisando o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição no gráfico. Eu peguei esses dois gráficos que vocês vão receber, imprimi aqui maior para a gente entender. Uma maneira de investigar se a substância é pura ou se é uma mistura é analisando o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para a substância pura, representada por esse gráfico, pura, e aqui é mistura. Gráfico que representa a substância pura. Gráfico que representa a mistura. A pura, ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Como é que eu analiso isso no gráfico? Aqui, ó. Temperatura constante, tá reto. É assim que se comporta a pura. Na temperatura de fusão, ela permanece constante, a temperatura permanece constante durante todo o tempo em que ela está mudando do estado sólido para o líquido. A mesma coisa na temperatura de ebulição, ela permanece constante paralelo ao eixo do tempo, ó, reto, reto.
Veja que aqui não está reta, ela está inclinada, não está paralelo. Significa que a temperatura está aumentando no momento da mudança de fase do líquido para o gasoso. Aqui não. No momento em que ela está mudando do líquido para o gasoso, para o estado de vapor, a temperatura não vai variar, ó, constante, reto, paralelo ao eixo do tempo, durante todo o tempo em que demorar esse processo de mudança. Por isso que substância pura, temperatura de ebulição, temperatura de fusão são constantes. Significa dizer que enquanto ele está mudando do sólido para o líquido, a temperatura não varia, fica invariável, não varia, é constante. No momento da fusão, mudança do sólido para o líquido. No momento da ebulição, mudança do líquido para o vapor, mudança do estado físico. Quando, ó, tá sólido, mas tá... Quando ele começa a derreter, começa a fundir, aí a temperatura fica constante, paralelo ao eixo do tempo. Aqui tá todo transformado de sólido para líquido, completou a transformação. Aí tá no estado, aqui tá no estado líquido. Perceba que conforme o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Aumentou desse ponto até esse. Aqui ele começa a entrar em ebulição. Mais uma vez, a temperatura para de aumentar, fica constante. Então, isso aqui é uma característica da substância pura. A mistura, não. A mistura, perceba aqui que no momento da fusão, ó, não está paralelo, ele está inclinado. Significa dizer que a temperatura alterou, aumentou daqui para cá. No momento em que estava mudando do sólido para o líquido. Aqui é o momento da ebulição. Ó, início da ebulição, tá aqui. Fim da ebulição, tá aqui. É uma temperatura diferente, aumentou um pouquinho, por isso que tá inclinadinho assim, tá? Essas características eu chamo de propriedades da matéria, são as características da matéria. Tá aqui as propriedades, elas podem ser geral, e específica. O que eu chamo de propriedade geral? São aquelas propriedades, aquelas características que não identificam a matéria. Por exemplo, a massa, o volume, não identifica. Qualquer substância pode ter massa 1 quilo, meio quilo. Eu posso ter 1 quilo de água, 1 quilo de ferro. Então, a massa, ela não identifica. Eu digo, eu tenho 1 quilo aqui de uma matéria, adivinha qual é? Não tem como identificar pela massa. Então, essas eu chamo de características gerais. As características específicas, elas caracterizam, elas identificam a matéria, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. São algumas das propriedades da matéria, propriedades específicas da matéria, porque elas identificam a matéria. É como os dados de uma carteira de identidade. Por exemplo, uma substância que tem a densidade 1 grama por centímetro cúbico, ponto de ebulição 100 graus Celsius, ponto de fusão 0 graus Celsius. É a água que tem essas características. Aqui tem algumas propriedades, não vai dar para vocês lerem, mas pega o papel no Classroom que vocês vão conseguir. São algumas características, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ó, a amônia. A amônia tem densidade 0,578 gramas por centímetro cúbico. O ponto de fusão, 78 graus negativo. Ponto de ebulição, 33 graus Celsius negativo. Então, essas características é própria da amônia. Essas características identificam a amônia. Por isso que eu digo que são propriedades específicas. Sobre alotropia, bem, vocês fizeram uma pesquisa. A alotropia
ela é a capacidade que um elemento químico tem de formar substâncias diferentes. São substâncias completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes. No entanto, é formada por um único elemento. É o caso do oxigênio. Ó, o ozônio e o oxigênio são alótropos. A estrutura é só átomos de oxigênio, mas são estruturas diferentes. O carbono pode formar só carbono, pode formar diamante. A estrutura é só carbono, não existe outro elemento químico. O diamante, a grafita, o carvão, são elementos bem diferentes. O fósforo tem alótropos, o fósforo vermelho e o branco. A estrutura é tão diferente que eles se comportam de maneira diferente. O fósforo branco, por exemplo, tem que ficar imerso em água para não entrar em contato com o oxigênio, porque ele pode incendiar. Tá? Então, vocês fizeram a pesquisa, acho que com a pesquisa vocês devem ter entendido. Bom, misturas. Mistura pode ser homogênea ou heterogênea, a gente já falou sobre isso. A mistura heterogênea ou solução, ela possui apenas uma fase e ela pode ser tanto sólida quanto líquida quanto gasosa. Uma mistura homogênea sólida, o ouro 18 quilates. Líquida, água e álcool. Bem, galera, isso aqui é fácil, é primário. E vocês fizeram uma pesquisa sobre separação de mistura, porque é um grande desafio para os cientistas separar misturas, porque na natureza não se encontra substâncias puras, se encontra mistura. Então é um desafio. E vocês também fizeram um resumo sobre os tipos, os métodos de separação de mistura. Filtração é uma técnica que a gente aplica no nosso dia a dia, toda hora, filtrando água, o café. Peneiração também, é só usar uma peneira e você pode separar uma substância sólida de líquido ou substâncias que têm diâmetros diferentes, tamanhos diferentes. Decantação consiste na técnica de você deixar, popularmente a gente chama descansar, deixar assentar. É o assentar que a gente chama popularmente. Você tem uma substância, uma mistura de água, água barrenta, água com barro. Você espera um pouquinho, aí aquele barro, ele, popularmente a gente fala assenta, então ele decanta, ele se deposita no fundo do recipiente. Eu tenho quase certeza que vocês não apresentam nenhuma dúvida sobre essas técnicas. Se apresentar alguma dúvida, vai ser sobre destilação, né? O que é destilação? É uma técnica utilizada para separar substâncias, muito utilizada na indústria para separar bebidas alcoólicas destiladas, refino de petróleo, para obtenção da cafeína e também na obtenção dos componentes do ar. Sim, o ar é uma mistura homogênea. Galera, eu vou rabiscar aqui para ver se a gente compreende bem como que funciona esse destilação. Você pega um tubo, um balão de destilação, você aquece, tá aquecendo, coloca aqui a sua mistura, um termômetro para medir a temperatura de ebulição, e é importante frisar que essa mistura tem que ter uma temperatura de ebulição diferente, porque um vai entrar em ebulição e ao entrar em ebulição ele vai passar aqui pela serpentina, aqui vai estar ligado à água que vai resfriar esse vapor que está entrando em ebulição. Ao vapor passar pela serpentina e ser resfriado, porque aqui vai estar uma corrente de água, para resfriar essa substância que está em ebulição. E você sabe que a substância gasosa, quando resfriada, o que acontece? Ela condensa,
ela volta para o estado líquido. E aqui ela é aparada no novo recipiente. E assim funciona esse processo de separação de mistura, que é a destilação. Destilação, ela também pode ser chamada de destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? Quando essa mistura, ela tem vários componentes. É o caso do petróleo, que tem vários derivados. O petróleo tem gasolina, querosene, piche, parafina. Então, esses componentes, eles passam, chama de fracionada, porque vai separar esses vários componentes dependendo da sua densidade e principalmente do seu ponto de ebulição. A gente vai fazer uma pesquisa para entender melhor. Galera, fala aí o que aconteceu com essa aula, se valeu a pena, se compreendeu. Dá aí uma opinião, manda um feedback.